Chegou. Alô, Hélio, boa tarde, tudo bom? Positivo. E aí, me escuta? Sim, que matagal é esse? Onde você está? Estou em Atlanta. Olha só, muito chique, muito chique. Bonito, bonito. Bonito mesmo. Hélio, já são 16h03, vamos priorizar as pessoas que já estão conosco. E primeiro agradecer a sua presença e nós temos muitos assuntos para falar. O primeiro deles é a sua expectativa para essa prova lá em cima do rio. Espero que ninguém caia da ponte. E a grande notícia que é a sua volta para uma temporada inteira no ano que vem na equipe Meyer Shank Race. Mas eu não vou perguntar nada, vamos começar com o Fábio Mota, da IndyCar Brasil. Fábio? Oi, Elinho. Oi, pessoal. Boa tarde. Tudo bom? Vocês estão me vendo? Positivo. Elinho, como é que está a preparação? A física eu já vi que está bem. Como é que está o ritmo de corrida agora? E agora essa reta final você vai fazer, se não todas, quase todas as corridas. Como é que está aí para você, cara? Fábio, é o seguinte, foi interessante, eu tive um teste agora em Portland, que foi a sexta-feira passada. Foi bom, foi muito bom, mas há de ser sincero, tem certas situações, depois de tanto tempo fora do carro, você tem que se adaptar. Por mais que o oval é completamente uma situação diferente do que é um circuito de misto ou circuito de rua. É como se alguém jogasse tênis e depois de muito tempo, quando volta, o timing da bolinha ainda se rebate, até rebate a bolinha, mas ainda está meio atrasado, entendeu? Então agora tem que voltar nesse ritmo. Aliás, essas 5 últimas provas, ou 6, né, mas eu vou fazer somente 5, são justamente para que a gente possa se preparar, melhorar e voltar ao timing normal, e aí sim, para que 2022 começamos já igualando com todo mundo, que na realidade já está todo mundo no final do campeonato, está todo mundo já na capa do Batman aí, todo mundo preparado da melhor maneira possível. A gente está entrando um pouquinho atrasado, mas isso não interfere não no que a gente vai fazer, no trabalho que a gente vai colocar, e é justamente essas corridas que nós vamos ver o que ajuda e o que não ajuda para o próximo ano. Vamos seguir agora com o Luiz Ribeiro, do High Speed TV, que vocês viram, os últimos naquela vez estão sendo os primeiros agora, viu? Também chegaram mais cedo dessa vez. Luiz, é com você, querido. Muito obrigado, Américo. Primeiramente, boa tarde a todos. Bom, Hélio, é o seguinte, você trabalhou 20 anos na equipe Penske, e agora indo para a Meyer Shank, e a gente sabe que o pessoal da Meyer Shank investe pesadíssimo, não apenas na IMSA, né, mas vide aquela participação deles nas 24 horas de Le Mans em 2016. Então, tendo como base a sua experiência na Penske, o que dá para comparar assim de estrutura, de investimento, em questões técnicas, tanto da Penske quanto da Meyer Shank? Olha, Luiz, realmente boa pergunta. A Meyer Shank Racing, depois em relação à IMSA, muita coisa, parte técnica, quem manda as coisas é o pessoal da Honda, ou da Acura nesse caso. Então, a parte técnica é desenvolvida, tudo é feita por eles. No caso da Indy, mesma coisa é pela parte Andretti, mas eles sempre andaram com um carro só, né? Normalmente é muito mais complicado com 2 carros, pelo menos na IndyCar foi sempre com um carro, na IMSA pode ter sido com 2 carros, mas agora é transferir essa parte para que o Mike entenda, como o carro número 60, que é do Jack Harvey, já está bem assessorado, já está bem feito, esse é o 2º ano consecutivo deles, então tem que agora assimilar o carro número 6, que é o meu carro,
para o número 60, para que os dois possam se comunicar, para que os dois possam se desenvolver e crescer junto. Porque senão, o que está acontecendo no momento agora é um carro só, estando já bem estruturado, e o outro está tentando chegar no nível que está o número 60. Então, da melhor maneira possível agora, é que a participação do número do Jack é que a gente possa criar essa ponte entre os dois carros e poder nivelar e poder seguir adiante para cima. Já sabemos que não é o Jack Harvey o companheiro de equipe o ano que vem, então a gente tem que automaticamente agora preparar essa situação para quem vier, para que a gente possa seguir construindo junto. Obrigado, Luiz. Obrigado. Próximo, o nosso narrador explosão da TV Cultura, Jefferson Kern. Obrigado, Capitão Américo. Obrigado, Elin. Boa tarde a todos. Hélio, eu gostaria de te perguntar o seguinte: você considera que na Meyer Shank você vai ser um cara que o que você falar eles vão fazer? Lá em Indianápolis, você até contava a história, aquele carrinho elétrico lá para treinar pit stop, você falou, pô, Mike, a gente tem que ter um carrinho, é importante, pá. Talvez isso não ocorresse numa Penske, Ganassi, Andretti, McLaren, que são mais estabelecidas. Você acha que você vai ter um papel mais ou menos assim dentro da Meyer Shank e isso foi decisivo para que você buscasse seguir na equipe? Acredito que sim. Acredito que o que eu estou mencionando para o Mike, Jefferson, são situações que eu vi e que passei na equipe Penske. Então, eu estou tentando mostrar para ele que, olha, eu entendo o Bud, eu entendo que não é o mesmo como se fosse de uma equipe Penske, mas se ele quer chegar ao nível da equipe Penske, ele tem que olhar a coisa não só para o ano que vem, mas a coisa para 2023, 2024 e em seguir em diante. O bom dessa situação toda, Jefferson, são os parceiros que ele tem, que é o Jim Meyer e a Liberty Group, que são parceiros muito fortes. Então, qualquer tipo de situação, eu acho que ele ainda não entendeu, né, que ele possa levar esse recurso, é o que ele não quer no momento. O que está certo, como um grande businessman, como um empresário, ele quer justamente poder utilizar dessa parte financeira que eles obtiveram, dessas duas grandes participações, e colocar dentro da equipe sem interferir. E no momento está acontecendo. Então ele está escutando, a gente está conversando, a gente está falando, inclusive ele está sendo muito aberto, perguntando quem pode ser um próximo companheiro de equipe, em todos os tipos de situações, qual é o próximo engenheiro, qual é o próximo crew chief. A gente está numa comunicação muito aberta. Agora, eu comento, só que não é uma situação que eu falo, tem que ser esse cara, ou tem que ser essa pessoa, eu dou opinião e vai depender dele tomar decisão. Agora, perfeito, obrigado, Jefferson. Vamos agora para o André Santos, do IndyCar Brasil. Boa tarde a todos. Boa tarde, Hélio. Novamente um prazer imenso falar contigo. Você já esteve lá em Nashville, né? Já esteve passeando lá pelo circuito de rua novo. O que você espera para a corrida, o traçado? O que você espera ali naquelas retas enormes com relação a bancos? O que você pode falar para a gente aí? Olha, André, eu andei, né, quando eu fui estar promovendo a corrida. Amanhã, inclusive, eu estou indo para Indianápolis fazer o simulador, que ele já tem o circuito. Acho que muita gente já pôde ver pelas redes sociais, né, o circuito. É um circuito, eu percebi, principalmente na parte da ponte, ele é bem ondulado, como se fosse Detroit. Eu acho que é a parte mais ondulada da pista. Mas todo mundo vai descobrir. Me surpreendeu as partes de elevações, não ondulações, mas de elevações, que tem subida e descida, que é muito atípico para o circuito de rua, que normalmente é só a parte do meio, que é o crown, né, que é quando a água cai, a água se vai para os bueiros, para a lateral. Enfim, então, não é tão nesse sentido, mas é um circuito até que lembra um pouco aí o IMB no Brasil, que é uma reta muito longa e um circuito numa área muito fechada, um circuito bem travado na parte do miolo. Então, vai ser interessante quem optar por menos pressão aerodinâmica ou mais pressão aerodinâmica. Isso vai ser novidade para todo mundo. Perfeito. Agora nós vamos falar com o Cláudio Barreto. Alô, Cláudio.
Cláudio Barreto, onde está você? Eu acho que o Cláudio está com alguma dificuldade. Vamos para o Gustavo Rosso, nosso amigo argentino, que é radicado lá nos Estados Unidos, para falar um pouco com a gente. Boa tarde, Gustavo, tudo bem? Tudo bem, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Positivo. ¿Me escuchan bien? Ya, ok, Helio. Esta pregunta es para ti en español, pero la puedes responder en portugués, no hay problema. Para el año que viene, si te diéramos a elegir, ¿preferirías tener un compañero de equipo con experiencia, ya sea alguien que pueda llegar desde Europa o alguien que esté en IndyCar con experiencia, o realmente podrías aceptar tener un rookie, alguno de los pilotos que está ahora corriendo en Indy Lights, o algún otro piloto que a lo mejor no tenga mucha experiencia en IndyCar? Mira, Gustavo, excelente pergunta. Inclusive, conversei isso com Mike e de as duas possibilidades. Um piloto mais experiente, obviamente, ajudaria a equipe se elevar, me entende? Eu estou aí e seria importante para uma outra parte técnica e juntos poderíamos ir para um outro nível. A outra parte também, um piloto mais jovem, seria poderíamos fazer como passou comigo em Penske. Poderíamos moldar este jovem, meio que instruir da maneira que gostaríamos que fuera e sim seguir adelante. Então, são dois tipos de situações. Obviamente, um piloto mais experiente é mais caro, um piloto mais jovem é mais barato, então vai depender justamente do budget, do orçamento da equipe para tomar essa decisão. Pero para mim, independente de que fuera, contanto que seja um piloto bueno, rápido, com potencial de seguir adelante, para mim é bueno para nós crescer. Não adianta ter um piloto maço, porque aí é complicado, porque a referência da maneira que cada se comporta durante a pista é um pouco mais complicado. Seria manter o nível de piloto igual para que nós podamos elevar a equipe para o próximo nível. Muchas gracias. Vamos falar agora com o Leonardo Marzon, que é do site da revista Racing. Isso, obrigado, Américo, obrigado a todo mundo. Hélio, eu queria perguntar para você o seguinte: você vai entrar numa situação que não é muito comum na sua carreira, apesar de você ter feito nos últimos anos apenas em Indianápolis, né? Que é o fato de correr provas sem estar disputando o campeonato. É lógico que você vai tentar a vitória ou o melhor resultado possível, mas muda alguma coisa a preparação para as corridas, o fato de você não estar na briga pelo campeonato? Olha, Leonardo, a maneira que eu estou olhando, obviamente, como você mesmo disse, eu não estou entrando na pista só para fazer um número, né? A gente está tentando ir para, independente se for rápido ou tiver estratégia, é para ganhar a corrida. Essa é a maneira que a gente vai tentar. Se tiver uma situação que a gente tem que arriscar para obter a vitória, não tem problema. No campeonato, essa é onde a parte dos pontos do campeonato não importam muito. Para mim, o foco maior é a preparação para 2022. Por quê? A gente tem muito ainda que colocar em situações para que adversas, que é isso que acontece numa categoria como a Fórmula Indy. Ela tem muitas situações adversas e a gente tem que estar preparado para enfrentar todo esse tipo de situação. Por isso, a gente enfrentou a Indianápolis, que foi incrível, obviamente, mas aconteceu tudo para que a coisa desse certo para o nosso lado também. Então, eu quero justamente preparar agora, que é incrível como as coisas vão acontecer nesse circuito de rua, que tudo é possível, ninguém nunca andou, então quer dizer, a gente está colocando nós no mesmo nível, mais próximo dos outros, e esperando que a gente seja o competitivo o suficiente. E, como eu já citei, é tentar fazer a ponte entre uma equipe e outra, digo, entre eu e o Jack Harvey, para que a gente possa se unir, se preparar para que o ano que vem os dois carros a gente possa estar, não só um ou outro, mas os dois estejam com possibilidade de vitórias. Então, esse é o objetivo, tanto essa para Nashville,
como também para Indianápolis, e seguir adiante para que a gente possa cada vez estar melhorando. E eu também estar ficando mais confortável no carro, né? A última vez que eu andei foi o ano passado com a McLaren, que foi um outro carro. Quer dizer, é difícil um circuito com uma categoria como está um nível completamente muito alto. Hoje, o circuito novo não importa muito, porque tem os simuladores que as pessoas podem aprender, então adaptar muito mais rápido. Então, tudo isso conta. Eu estou começando um pouquinho atrás, porque já são mais da metade do campeonato, mas isso não importa não. A gente vai com a mentalidade de ver o que pode fazer, explorar situações durante a estratégia, mas o potencial mesmo é ver quem pode ficar para o ano que vem, crew chief, mecânico, engenheiro, todo esse tipo de situação, porque a gente quer criar um grupo para que seja sólido para 2022. Perfeito. Agora é a vez do Eric Gabriel, do motorsport.com. Primeiramente, boa tarde, Elinho. Obrigado, Américo. Elinho, eu reparei muito na sua empolgação, principalmente quando você falava sobre uma possível volta para a Indy ano que vem, logo depois da sua vitória em Indianápolis. O que mais te motiva nessa sua nova fase dentro do campeonato? É a possibilidade da Indy 500 ou realmente como está o campeonato, assim, nessa nova fase do campeonato, principalmente com o futuro, né? Como você compara, como a categoria está em comparação àqueles momentos em que você iniciou nela? Olha, Eric, a categoria está crescendo, né? A gente já de entender pelo fato da pandemia, que teve aí uma pausa, que todo mundo, aliás, o mundo inteiro, né, teve esse tipo de situação. Esperamos que não passe novamente essa onda que espero que não aconteça mais e que a gente se proteja o melhor possível. Enfim, a categoria, a tendência é subir, a tendência é seguir na crescente. O Roger tem essa possibilidade, tem essa visão, tem essa maneira de que ele quer colocar a categoria como era há 30 anos atrás, 40 anos atrás, que era o auge do automobilismo americano. Então, você vê que já muitos pilotos de Fórmula 1 já estão migrando para cá. Isso é uma forma já mostrando que o fato do Grosjean ter ganho, mas quase ter ganho corrida, feito pole position e terminado no pódio, já abre os olhos como acontecia no passado. Né? Você vê que o campeão da Fórmula 1 uma vez foi o Nigel Mansell, veio direto para a Indy e quase ganhou também. Então, quer dizer, a categoria está numa ascensão incrível, não só de reconhecimento, mas de competitividade entre os pilotos, entre equipes. Então, o que me motiva não é isso, para te falar a verdade. O que me motiva é uma coisa que eu ainda tenho um unfinished business, como a gente diz aqui, né? Os negócios ainda não terminaram. Eu quero ganhar o campeonato, como eu disse para o Mike Shank. Tá, tudo bem, é uma equipe nova, mas a gente provou muita coisa ao contrário na Indianápolis e podemos provar novamente. Mas tem trabalho. É isso que eu quero que muita gente entenda. Por mais que talvez essas 5 corridas não seja da maneira que a gente pensa ou que aconteça, a gente tem que levar de uma maneira o aprendizado. E é isso que eu quero colocar, essas corridas, para que sejam sólidas, mas se tiver oportunidade da gente ter um bom resultado, obviamente a gente vai arriscar. E para mim, principalmente, pelo fato de eu não ter, há muito tempo não ter andado no circuito misto, agora é voltar novamente. Eu percebi quando eu andei sexta-feira agora em Portland, situações, né? Eu entrava na curva, a curva já estava... já tinha passado a curva, quer dizer, porque eu estava um pouco atrasado, enfim. Então, é normal para que o sistema, né, a antena aqui funciona, mas por isso que vai ser importante a gente completar o maior número de voltas, andar bastante, para que quando for o momento certo, a gente possa atacar e saber por que está atacando, não é só jogar o carro na curva. Então, mas isso é o que me motiva, é a possibilidade da gente ter um grande campeonato aí e com um grupo novo, um grupo em empolgação para que a gente possa ir atrás e trabalhar duro. Perfeito. Uma pergunta que eu vou ler aqui, que foi enviada pelo Gabriel Carvalho,
nosso querido colega do Grande Prêmio, ele pergunta o quanto esses testes recentes pela Meyer Shank te ajudaram a estar em melhor ritmo para competir a partir de agora. E ele pergunta, é uma situação mais favorável do que quando você fez as corridas no ano passado pela McLaren? Ah, sim. Poxa, esse dia de teste que eu passei na sexta-feira em Portland, nossa senhora, se eu fosse começar a corrida em Nashville, ou os treinos em Nashville, ia ser muito mais complicado, entendeu? Então, a preparação está sendo melhor pelo fato de estar tendo um pouquinho mais de tempo, então isso vai ajudar. Com a McLaren, a gente lançaram um cara lá, e, obviamente, por eu ter experiência, se colocasse qualquer outro jovem, poderia ter batido, poderia ter feito alguma outra bobagem, e a minha intenção era realmente... Eu usei aquela primeira corrida para um treino, devia ter parado nos boxes, devia ter mexido no carro, devia ter feito um treino mesmo, né? Não só andando. E para a segunda corrida ter tido uma performance melhor, o que, acredite ou não, os tempos foram melhores. Talvez não tenha mostrado na corrida, mas os tempos foram melhores. E agora, para essa situação de Nashville, pelo menos já andei, o banco já não está tão complicado. Tem algumas situações, por exemplo, os botões ainda, eu estou me adaptando, a gente fez uma mudança. Eu pensei que os botões eram os mesmos de Indianápolis, não eram, mas tudo bem, então agora tem que adaptar com o que tem. Essas coisas, gente, vocês acham que não é importante, mas acredite ou não, para você estar entrando no box, ter que apertar o speed limit, você não tem que pensar, você tem que não tem que olhar para o volante e entrar, você tem que já saber onde é. Então, esses tipos de detalhes, ainda, vou ser sincero, ainda não está 100%, porque isso só com o tempo que você vai acontecer, entendeu? Então, e aí, com isso, com o nível da categoria, como está tão competitivo, isso custa tempo, e isso vai acumulando no fim de semana. Então, esperamos aí que essa corrida a gente possa dar o melhor. Se tiver, como eu disse, arriscar na estratégia, a gente vai arriscar, porque não temos nada a perder. Perfeito. Agora, quem vai perguntar é o Matheus Vieira, que é de um podcast com um nome extremamente sugestivo. Kiss the Bricks. Vai, legal. Obrigado, boa tarde, pessoal. A minha pergunta a gente sabia que o objetivo principal seu, entrando em Indianápolis, era justamente buscar o Tetra, e conseguiu. Você já falou um pouco sobre o objetivo como time, que é igualar o carro número 6 com 60 tecnicamente e competitivamente. Mas agora, nessas últimas corridas da temporada, qual vai ser seu principal objetivo como piloto, pensando individualmente? Obviamente, Matheus, quando eu entro na pista, é dar o melhor e atingir os objetivos. O objetivo seria, obviamente, terminar num pódio, ganhar uma corrida, que seria fantástico. Sabendo, obviamente, do nível tá bem alto, mas não é impossível. Contanto que a gente possa colocar e deixar o carro da maneira que eu me sinta confortável, porque às vezes, por mais que o carro 60 goste de uma situação, talvez não seja da minha maneira. Então, nesse nível, também tem o que a gente estudar e controlar. A parte técnica com o Andretti também é importantíssima. Nós vamos ter aí os companheiros de equipes, como Alex Rossi, o Colton Herta, enfim, todo o pessoal. Isso vai ser importante para assimilar e colocar como informação para poder disputar. Mas o meu objetivo realmente é tentar chegar no pódio e pelo menos até a última corrida, repetir uma vitória ou ter essa oportunidade de estar disputando a vitória. Mesmo que não dê, mas é que a gente termine com aquele gostinho. Opa, ano que vem tem mais, e é isso que eu quero. Obrigado. Excelente. Agora vamos ouvir a pergunta atenção, Rodrigo Matar, o homem, o diretor-presidente da Hold a 1000 por hora e da TV Cultura. Tudo bom, Rodrigo? Obrigado por estar aqui com a gente. Tudo bem, o prazer é meu. Hélio, poxa, 3 meses já se passaram praticamente desde aquela vitória épica em Indianápolis. A gente vai estar junto esse final de semana na TV Cultura, é uma honra.
E aí eu queria que você dissesse, provavelmente você já abordou esse tema durante essa live, mas como eu cheguei há pouco, então eu queria que você contasse assim para mim o quão feliz você está, sabendo que você vai voltar a guiar, você faz as últimas 5 provas do campeonato, e melhor, você volta a tempo pleno em 2022 com uma estrutura renovada, a equipe ampliada para 2 carros, e sem saber ainda quem vai ser o seu novo companheiro de equipe, que tem muita gente boa que provavelmente a equipe está prospectando para essa vaga, tem até piloto da Fórmula 1 no radar. O quão motivado você está, Hélio, com essa notícia, com essa situação toda? Você recebe como essa questão da sua permanência na categoria e o retorno para o Drive to Five, né, que é o grande objetivo para 2022, é o Penta que você, alcançando, você faz história nas 500 milhas de Indianápolis. É verdade, Rodrigo. Não, sem dúvida, o potencial é imenso. Isso a gente não pode deixar de mencionar, o potencial é imenso. Só que, como eu disse, por eu estar tanto tempo fora, eu vou usar essas 5 corridas como uma preparação, entendeu? Como uma maneira de olhar para o ano que vem, para a gente entrar com o pé direito, entrar arrebentando, independente de quem seja o companheiro de equipe, que esse é o foco final, tanto meu como também da equipe, né? A equipe quer terminar, obviamente, muito bem com o Jack Harvey, a gente vai tentar fazer isso também, pelo fato de ter muitas coisas em jogo, não só o que o Jack Harvey está fazendo, fez pela equipe inteira, mas também o Leadership Circle Money, que é a premiação da equipe. Quem termina entre os 20 primeiros tem uma bolsa aí, um bônus de 1,2 milhões de dólares para a equipe. Então, isso é importante também a gente lembrar que o carro 60 está nessa disputa, o carro 06 não está nessa disputa por não estar fazendo a temporada inteira. Então, o foco mesmo, Rodrigo, é a gente colocar todos esses tipos de detalhes agora, como não tem... Vai ter o teste de pré-temporada? Vai. Mas é para justamente a gente poder acertar os erros ou melhorar ou saber o que pode ser feito para que os ajustes, né, tanto para mim como para a equipe, para que a gente possa, quando chegar em 2022, no meu caso, já estar mais confortável possível, e quem chegar também a fazer essa plataforma para que esse piloto também esteja confortável e a gente possa construir essa ponte junto e elevar essa equipe para o próximo nível. Então, a mentalidade, sim, todo mundo pensa agora, hoje. Eu também penso, não há dúvida, mas eu penso um pouco maior, um pouco grande, para que a gente possa estar preparadíssimo para quando entrar 2022 a gente não ter nenhuma desculpa de falar, faltou tempo, faltou isso. Não, pelo contrário. Vamos estar mais preparado que muita gente que agora já está num outro nível do campeonato. Maravilha. A gente se vê domingo, Hélio. Obrigado pela resposta. Agora vamos falar com os amigos do IndyCar Brasil. E aí eu deixo para a escolha entre o André Santos e o Daniel. Vocês decidem quem pergunta. Ou os dois, não tem problema. Vou começar então, André falando, novamente. Eu queria fazer uma pergunta com relação ao carro. O carro é o mesmo de Indianápolis, é claro, com as mudanças devidas para circuito de rua? O carro é o mesmo de Indianápolis, praticamente o motor, inclusive... Não, o motor não é de Indianápolis. O motor vai ser... Porque agora a gente tem que preparar o carro para 5 corridas. Então, eu acho que esse motor é um motor novo para fazer essas 3 corridas e as 2 últimas com Indianápolis. Ou vão intercalar a de Indianápolis com o Indy, alguma coisa assim. Então, mas a única coisa que é diferente é o motor, que não é igual de Indianápolis. Antes de passar a pergunta para outros amigos, eu vou querer que você descreva para a gente como é a personalidade do Mike Shank e do Jim Meyer. É uma dupla dinâmica, vamos dizer assim, né? Talvez não seja o Batman e o Robin, mas é uma dupla interessante. Os dois são apaixonados por automobilismo, o que isso ajuda em muita coisa. A gente não pode deixar de lembrar que é um esporte com mais sofrimento do que alegrias, vamos dizer assim. Mas quando a gente atinge aqueles momentos de alegres,
apagam todos os momentos difíceis e começa tudo de novo. Então, o Jim é um excelente negociador, é uma pessoa experiente na parte dos negócios. Ele era o presidente da SiriusXM. Ele colocou agora uma substituta, uma presidente substituta no lugar dele, que é a criação dele na SiriusXM. Então, a coisa... Ele diz que ele está aposentado, mas ele ainda segue um pouquinho trabalhando com a SiriusXM. E conhece muita gente, importante, pelo fato do trabalho dele, conhece muita gente, inclusive Liberty Group, que foi a equipe, a companhia que não só comprou a Fórmula 1, mas também comprou participação da Meyer Shank Racing. O Mike é um cara, assim como nós, apaixonado também por automobilismo, arriscou tudo, mas vamos dizer no português, claro, colocou a casa em hipoteca, financiou carro de corrida. Ele realmente é uma outra história, dizendo um sonho americano ou o sonho do automobilismo. E conseguiu ter o seu momento, né, quando finalmente teve os carros esportivos. Foi a maneira de ele entrar, sempre quis também a Fórmula Indy, e a partir do momento que conseguiu com o Jack Harvey, há 5 anos atrás, com algumas corridas, é um cara extremamente calculista em relação à organização, nos números, vamos dizer assim. É um cara que gosta de pôr a mão, que às vezes até falo para ele, Mike, agora não adianta mais, agora o seu ritmo é outro. Mas é um cara que quer crescer também, que talvez o seu jeito mais tatuado, cabelo em pé, mais jovem, eu acho que é uma outra maneira, em vez de ser o de gravatinha, aquela coisa toda. É um cara que tem o seu próprio estilo, não precisa perder a sua essência, não precisa perder a sua raiz, de onde é, de Ohio, quer dizer, e vai ser sempre dessa maneira. Então, mas são duas pessoas que se completam, são dois parceiros que se completam, porque um pode ajudar em termos das negociações com patrocinadores, dar o crédito pelo esse fato, e o Mike também tem essa maneira de, também um talento de saber escolher as pessoas. Ele tem um grupo muito bacana, uns mecânicos incríveis, e sabem, e tá começando da mesma maneira que o Roger teve também, escolher certas pessoas, chaves, para que ele possa crescer como uma grande equipe. Então, são dois estilos diferentes, mas com o mesmo objetivo. Muito legal. O Jefferson Kern tem uma listinha de umas 30 perguntas, ele vai fazer algumas agora. Eu queria saber do Hélio, desde que você ganhou em Indianápolis, você é uma divindade do automobilismo andando entre nós, pobres mortais. Como é que você tem se sentido desde então, dentro dessa série de atividades, com comercial, aquela enquadrada que você teve que dar no Scott Speed, porque, francamente, aquela situação de Indianápolis, você reencontrando os outros imortais tetracampeões. Então, conta pra gente um pouco desse Hélio, como é que está sendo a vida desse Hélio imortal de 30 de maio para cá. É verdade, Jefferson, a corrida da SRX, que foi até bacana pelo fato de me manter ativo, foi muito bom. Os carros são completamente diferentes do Fórmula Indy. Talvez essa reação de ser um pouco atrasada, talvez é por isso, pelo que os carros chegam muito mais lento nas curvas, e são pistas muito interessantes que a gente talvez nunca escutou falar, pelo fato de serem raízes do automobilismo americano. E isso é legal. Eles atingiram uma área de que muita gente não tinha preocupado, nunca tinha prestado atenção. Então, você imagine, quando uma TV local, um network como a CBS, transmitindo ao vivo, num horário nobre, que eram 8 horas da noite, aqui no sábado à noite, você imagine, esses locais entupiu. Teve gente que teve local, inclusive a última corrida que foi em Nashville, Fairground, eles nunca tinham visto público desde 1967. Quer dizer, isso para mostrar como foi uma situação interessante, colocando os campeões juntos, correndo juntos. No meu caso, com o Scott Speed, realmente não tinha necessidade de ele fazer aquilo que aconteceu, mas enfim, são coisas que você vai ainda seguindo, e é automobilismo. Automobilismo, você quer estar guiando qualquer coisa. Então foi muito legal ter tido essa oportunidade com a categoria do Tony Stewart, do Ray Everhand
e o ano que vem eles vão seguir, mas obviamente vai ser um pouco mais complicado para eu participar. Talvez uma corrida eu possa fazer, mas vai ser difícil participar como participei esse ano. Em relação aos grandes campeões, os deuses de Indianápolis, né? Para mim foi uma experiência incrível. Eu, em certos momentos, até não sabia se era o meu sotaque de estrangeiro, falando com eles, que eles não me entendiam. Depois eu percebi que não era o meu sotaque, era realmente, eles não escutavam mesmo, né? Eles já estão mais velhinhos nesse sentido, então era um pouquinho mais... Eu vi que os outros americanos falavam e eles também tinham a mesma reação. Então, mas foi um sonho, foi uma experiência, Jefferson, incrível. Para eles, talvez, um saco, porque 30 anos, talvez, fazendo a mesma coisa, só que esse ano foi um pouco diferente, que estava adicionando alguém. Então, para mim, foi muito legal. Foi incrível ter AJ Foy falando que há possibilidade de ter 5, 6, 7 vitórias em Indianápolis, pela maneira dos carros, da maneira que estão, em termos de motores, pneus, serem muito mais confiáveis do que eram antigamente. O Al Unser Sr., que está aí, também olhava para mim e falava, você vai ser o cara. Eu falei, calma, peraí, Al, não me põe dessa maneira, né? E o meu ídolo, o cara que eu admiro muito, que é o Rick Mears, sempre aí brincando comigo, da maneira que ele sempre foi. Então, experiência fantástica, e depois fundindo, né? Vai ter, para aqueles que não sabem, eu fundi um tijolo de titânio, e vai ser encravado na pista, ali no meio da pista, onde tem as outras pedras, os paralelepípedos, né? Então vai ter o meu, já tem o do AJ Foy, vai ter o do Rick Mears e vai ter do Al Unser Sr. encravado na pista para sempre, porque isso é uma coisa... Uau! Você imagina, já são 100 anos de corrida, né? Você imagine, daqui 100 anos o meu nome está lá, encravado. Então, isso para mim ainda não caiu a ficha. Então, está sendo legal, todos esses tipos de atividades fora da pista. E essa preparação agora, Jefferson, para a corrida de Nashville, foi muito legal estar no carro de novo. Vou ser sincero, no começo eu meio que vou na minha, vou entender um pouquinho mais, não vou, que eu preciso. A pista de Portland, eu não estive... A minha última vez antes de sexta-feira foi em 2001, quer dizer, há muito tempo atrás. Os carros estavam tão rápidos que a pista parecia que ficou assim, pequenininha. Eu falei, o que aconteceu? Pô, tinha mais espaço aqui. Mas foi muito legal. No dia seguinte ficou bem dolorido o meu pescoço, pra te falar a verdade. É aquela coisa, a gente vai agora acordando os músculos, não só fisicamente, mas os músculos mentalmente também. Vai tudo agora dando aquele clique para que a gente possa voltar ao ritmo novamente. Como o nosso guru Américo me permitiu, eu engato uma outra perguntinha aqui. Você falou bastante do seu retorno agora, você tem contrato assinado... Isso tudo era uma pergunta só? Tá bom, entendi. Só para saber de você, Hélio, além do seu contrato com a Meyer Shank até o fim de 2022, se você tem planos traçados na carreira, ou fora da carreira mesmo, para além do término desse seu contrato no fim de 2022. Eu gostaria muito. Eu, quando mencionei com o Mike, ele perguntou o que eu queria e eu falei, eu queria tudo, né? A gente até conversou entre ações da equipe também. Mas, obviamente, eu entendo, o Mike é um cara calculado, como eu mencionei aqui, ele não quer prometer coisas que talvez ele não possa cumprir. E no ano que vem, então, eu tenho a opção de manter na equipe e a opção, o que ele pode me prometer de manter na equipe é as Indianápolis para 2023. A minha opção mesmo, eu quero um segundo ano seguindo adiante, pelo fato de, como eu mencionei, por mais que eu tenha essas 5 corridas para me preparar, a equipe também tem que, né, todo mundo tem que se unir aí para a gente ter uma boa performance. Então, a possibilidade de a gente seguir adiante, sim ou não, isso vai depender do que eu pensar, da minha possibilidade e da minha vontade também, que, por mim, eu vou até 2030, se vamos pensar assim. Mas eu entendo, eu também sou um cara sensato, a gente não pode
ser 8 ou 80. A gente tem que dançar conforme a música, e isso eu sei bem. Perfeito. Nós temos duas perguntas aqui do Daniel Balsa. É Balsa? Aquela. Balsa mesmo. Não é pronúncia errada, não. É errado. Ele é da equipe da Fórmula Indy no Brasil. E ele tem duas perguntas. A primeira delas: neste final de ano, para o 06 chegar na estrutura dos 60, seria uma espécie de vestibular dentro da equipe para formar uma estrutura competitiva ou uma capacitação dos membros? Foi fundo, hein? Olha, é legal a maneira que ele colocou. Talvez não seja um vestibular, porque vestibular você tem que passar, né, para seguir adiante. Mas eu acho que seria uma reestrutura, como eu disse. Esses mecânicos que estão fazendo parte somente agora, nessas 5 corridas, talvez não queiram voltar o ano que vem inteiro, né? Vai depender deles. O Mike já fez oferta para eles. Quanto que você precisa para seguir adiante? Mas tem gente que já está há muito tempo fora, tem gente que já acostumou só a fazer algumas corridas e não quer. Então, nesse sentido, a gente tem que colocar qual é a possibilidade, quem pode estar disponível de outras equipes. A gente já está tendo a procura também de outras equipes, o que é importante. Então, muita gente está entendendo o que quer se formar aqui, que é uma equipe grande, que é uma equipe que tem um potencial grande, mas então talvez não seja um certo vestibular, mas sim uma maneira da gente se reestruturar para que o ano que vem a gente possa começar o mais bem preparado possível. Então, se tiver que realmente trocar algum mecânico que já quer, que já vai fechar para o ano que vem, então a gente, quem não quer ficar, segue adiante e a gente coloca um novo. Perfeito. A segunda pergunta é bem interessante também. Deixa eu só colocar a bateria aqui, porque está acabando aqui, e senão a gente vai acabar de bateria e aí não tem pergunta nenhuma. Vai lá. Olha, o Daniel fala assim: um assunto muito falado nesses dias, inclusive pelo Jimmy Johnson, é sobre a saúde mental do esportista. Como o Hélio tem acompanhado os atletas abordando esse assunto e o que ele faz para se manter com uma mente tão forte e competitiva num meio que ele classifica como até feroz? Olha, aí vem a preparação. Eu não sei muito. Realmente, todo mundo, cada pessoa é uma pessoa, né? Você não pode julgar um atleta e comparar esse atleta, porque esse faz isso, esse também tem que fazer. Não. Cada um tem a sua estrutura, não só física, mental, mas o seu treinamento diferente, atípico. No meu caso, hoje, como nós temos uma maneira de comunicar muito mais fácil, uma maneira de assuntos aleatórios completamente muito mais fácil de você chegar, que é o Twitter, Instagram, Facebook, enfim, várias coisas. Aí é que vem da pessoa saber separar, né? E eu acredito numa situação dessa, você tem que, se você vai para uma competição, eu prefiro não focar nas coisas negativas, porque vai acontecer. Muita gente vai gostar de você, muita gente talvez vai te odiar. E, às vezes, aquelas que odeiam, você se sente, por quê? O que eu fiz para ser odiado? Então, isso, de certa forma, tira o seu foco, né? Da maneira que você tem que produzir lá, e aí você acaba cometendo certos erros. Então, nessa situação, eu procuro separar, talvez as pessoas não me vejam tanto na mídia social, não eu não, talvez seja uma maneira de não interagir tanto, para não criar certas situações que eu sei que isso possa, talvez, não é uma maneira que eu gosto. Então, eu prefiro seguir dessa maneira. Mas cada pessoa, cada atleta é diferente e a gente não pode julgar da maneira que cada um faz. Eu acho que o que aconteceu, por exemplo, com a Simone Biles aqui nos Estados Unidos, da maneira dela foi perfeito. E é difícil atleta, talvez, falar não.
não vou correr. Imagine, eu não tenho, a minha cabeça não é assim, eu tenho que passar por cima. Talvez se eu chegasse e falasse não, aí acho que a minha maneira ia ser pior, né? Quando voltasse. Eu prefiro, não importa, vou da maneira, errando ou não errando, eu vou seguindo. Mas, como eu disse, também é muito difícil a pessoa falar não vou, e cada um tem que se sentir confortável de dizer, usar a sua palavra, que hoje, agora, está sendo muito forte e está sendo importante. Mas depois você também tem que, quando voltar da maneira forte para mostrar que realmente era isso que estava incomodando. Dentro disso que você está falando, eu até vou apresentar um testemunho rápido. Eu estive presente com ela em 2 derrotas doídas em Indianápolis. Em questão de alguns poucos minutos, enquanto as pessoas estavam desabando em torno dele, ele já tinha se recuperado e ele que estava consolando as pessoas. Então, é uma capacidade de transmutar o negativo em positivo, que é uma lição de vida. Não aprendi ainda, mas eu ainda chego. Mas olha, se você mostrar o Scott Speed na minha frente, vou te falar um negócio. Aí também já é difícil, entendeu? Até eu não pude controlar a minha emoção. Também quando pisa no calo, dói, viu? Vou já dizer na frente. Eu também sou filho de Deus, sou ser humano, dói também e a gente tem que ir para cima. Uma vez eu esqueci uma bag dele numa loja que a gente foi fazer um appearance. Tinha documento, dinheiro, cartão de crédito, passaporte. Bom, a gente fez o dono da loja voltar de noite, abrir e pegar. Sabe a bronca que ele me deu? Bateu a mão assim no meu e falou: vamos embora que amanhã tem mais. Não esboçou uma única reação de irritação, de repreensão. Não, foi isso. Esse é o seu Hélio aqui. Alguém perguntou quem indignou mais o Hélio? Foi o Brian Barra, ou em Edmonton em 2011, ou o Scott Speed? Não, o Scott Speed foi nem cosquinha, para te falar a verdade, porque ali era uma outra situação. Realmente, o Brian... Aliás, não foi nem o Brian, né? Não sei quem foi. Se foi o Brian, se foi quem fez a minha vitória, que são 31, agora são 30. Aquela e Detroit, que eles tiraram a minha de Detroit, e com o Justin Wilson também. Mas essa eu não me sinto tão ruim, por ser uma pessoa que a gente tem muitas saudades hoje em dia. A que mais me dói mesmo em Edmonton foi pelo fato de tirarem a vitória literalmente da minha mão, né? Isso fiquei indignado pelo fato de eu não ter cometido nenhuma infração no meu modo de ver. Mas, enfim, a gente tem que seguir adiante, mas são situações que realmente a gente aprende. E como o seu Hélio sempre diz, né? Bola para frente. Matar, querido, a parte final da entrevista é com você. Gente, que honra é essa? Que honra é essa? Não sei se eu mereço tanto. Hélio, mais de uma vez a gente já falou aqui que você é um exemplo de profissional, um exemplo de pai, de atleta, um cara absolutamente dedicado, focado em tudo que faz. Eu queria que você, então, encerrasse esse papo com todos nós, colegas aqui de imprensa, deixando uma mensagem positiva com relação ao teu futuro, porque você está, mais uma vez, mostrando que é possível renascer. E muita gente acha que o esportista, depois dos 40 anos, ele não tem mais serventia. E você, com 4.6, está mostrando que tem muita serventia, que o Rubens está mostrando que tem muita serventia, andando que está andando na Stock Car. O Tony também, né, que está ainda pegando um pouco a mão, mas vai pegar. O Maurício Ferreira, numa live comigo no A Mil por Hora, falou que acredita que o Tony é um piloto que ainda vai buscar e está incomodado porque não tá conseguindo virar o que ele gostaria que virasse. Então, acho que esse incômodo também faz parte da tua natureza, faz parte da do Rubens e do Tony. O que você falasse, desse uma mensagem positiva para nós todos aí, diante desse quadro que se avizinha para o seu retorno em Nashville
para essa reta final de campeonato, porque vem em 2022, o Hélio com 47 anos tentando buscar o Penta na Indy 500, que seria um momento histórico. Bom, primeiro de tudo, Rodrigo, eu queria agradecer a todos aí por participarem. Essa prova em Nashville, obviamente, eu estou mais empolgado, para te falar a verdade, como se fosse a minha primeira corrida em 98. Então, acho que mostra aí a maneira, com experiência, que isso dá muito. E também queria mandar aí parabenizar muitos dos nossos atletas, que a gente comentou, os atletas olímpicos, aqueles que, obviamente, aqueles que ganharam as medalhas de ouro, de prata e de bronze, mas para aqueles que também não ganharam, pelo fato de eles só estarem nas Olimpíadas, mostra o trabalho, o esforço e principalmente na dificuldade que às vezes o nosso país não ajuda em relação a eles se prepararem. Só do fato de eles estarem lá nas Olimpíadas mostra que o esporte é paixão, é a pessoa que não importa o número de idades, não importa o número de situações, mas é dessa maneira. Então eu queria dar o meu repartir aí a minha maneira de agradecer a todos eles e seguirem adiante, não perderem o sonho deles. Falando agora de indo para o ano que vem, o próximo cenário, né, vamos dizer assim, você mencionou mesmo o Tony, eu e o Tony a gente conversa muito, é difícil você se adaptar, principalmente quando você entra num tipo de categoria diferente, por mais que você tenha experiência, você tem que se adaptar, é um timing diferente, são carros diferentes, motor, chassi, pneu, então não é fácil você chegar e entrar e por mais que você guie o máximo de simuladores possível, então eu entendo a situação e confirmo com você também que ele vai querer, de qualquer maneira, ter êxitos na Stock Car da onde for, entendeu? E acredito que nas corridas mais próximas ele vai conseguir. Para mim, o Rubinho é um cara que eu sempre admirei muito. É um cara que passou por momentos que a gente nunca vai saber realmente certas situações, com pilotos e companheiros de equipes que ele teve, e hoje mostrando aí, ele mesmo, que paixão, automobilismo, tendo os filhos envolvidos, é uma coisa muito bonita. Então, para mim, eu sempre vejo o Rubens como... Quando ele parar, eu vejo a idade que ele parar para chegar nele e parar também. Então, essa vai ser a minha inspiração. Mas eu sigo firme e forte para ano que vem. Mas até chegar ao ano que vem, Rodrigo, a gente tem outras etapas na nossa vida e na minha frente que eu quero me preparar para que a gente possa manter o nível como a gente teve essa última Indy 500, para que a gente possa fazer história novamente no ano que vem. Bom, como eu roubei um pouco o tempo contando historinha, apesar do nosso tempo ter estourado já, eu vou passar a última pergunta para o Fábio Mota. Campeão, eu vou te pedir uma coisa. Eu tenho comentado com o pessoal lá na IndyCar Brasil que você é o calouro mais experiente que existe. Você está sempre fazendo um processo que a gente aprende para a vida chamado resiliência. Então, assim, na verdade, não é nem muito uma pergunta. Você falou e elogiou e agradeceu tanto pelos atletas que representaram o nosso país e outras comunidades também. Eu diria para você o seguinte, eu não sei o que você vai fazer semana que vem, ano que vem, enfim. Independente do que você for fazer, o que eu recomendaria a você, mantenha esse espírito que você tem, porque nós aqui seguimos teus fãs não somente pelo piloto brilhante que você é. Existem diversos pilotos brilhantes que são arrogantes e insuportáveis como seres humanos. Mas, além disso tudo, você é um cara sensacional. É um exemplo para a gente que, desde que você começou, algumas pessoas da minha faixa etária ainda são teus fãs e te seguem, perguntam sempre por você e pedem participação sua nos nossos canais também. Então, muito obrigado. Valeu demais assim, pelo exemplo que você é. Um abraço no seu pai e na sua mãe por mim. Valeu. Muito obrigado, Fábio. Valeu, gente. É isso, Hélio. Eu quero agradecer a presença de vocês, todos. Hélio, muito obrigado. Tem uma piscina ali no fundo, aí deve estar calor, aproveite, que amanhã é dia de simulador. E muito obrigado pela presença de todos. Um grande abraço e até a próxima. Abraço, pessoal. Valeu. Tchau.